Saudações! Celebrou-se esta segunda-feira, 19 de março, o Dia do Pai. Nesse contexto, interpelamos alguns pais para procurar saber que desafios têm enfrentado no dia a dia para dar o acompanhamento da educação dos filhos. Saiba como alguns pais responderam a essa questão. Devido à conjuntura atual, há cada vez menos tempo entre os pais e os filhos, portanto, de convívio entre pais e os filhos, sobretudo aos meios de semana. Como sabe, temos que sair muito cedo para os trabalhos, voltamos só no final do dia. A ocupação que os pais têm, acordam muito cedo à busca de melhores condições para darem os seus filhos, e face a essa situação não tem sido frequente aquele acompanhamento necessário. Eu estou mais tempo no trabalho do que com eles. O fator trabalho é a principal razão que leva os pais a dedicarem-se pouco na educação dos filhos. Que consequências isso tem na educação dos mesmos e que medidas podem ser tomadas para se ultrapassar o problema? São questões que o nosso convidado vai responder nos próximos 5 minutos. Fique ligado. Boas-vindas. Muito obrigado e quero saudar desde já todos que conseguem acompanhar o programa. Muito bem. Vivemos numa sociedade em que muitos pais pouco se dedicam à educação dos filhos. Que consequências isso tem na educação desses filhos? Bom, como psicólogo escolar, de facto, tenho a salientar que isso pode trazer consequências a nível socioemocional, aspectos ligados à inteligência emocional. O que acontece é que muitos pais, de facto, reconhecem que os seus filhos têm um leque de informação, mas esse conjunto de informação não constitui o conhecimento. Portanto, a ausência dos pais leva com que os seus filhos possam agir de acordo com aquilo que são os seus desejos. Mas nós sabemos muito bem que os aspectos a nível da vontade, a nível das emoções, eles devem ser controlados, devem ser autorregulamentados. E se eles não são autorregulamentados, o que é que acontece? Muitas vezes os filhos agem aquilo que nós dizemos na gíria ao seu belo prazer. Caso esse problema da falta do tempo do pai no acompanhamento da educação dos filhos persistir, o que esperar dos filhos no futuro? Bom, esperamos ter filhos com uma incapacidade de gerir aquilo que são os seus atos, não é? Desenvolvem uma personalidade desviada, não é? Em algum momento podemos ter jovens que podem prosperar em termos financeiros, mas haver aqui um problema de dignidade, não é? Pois o que nós queremos numa boa personalidade é o conhecimento, são as habilidades, são as atitudes. Os pais não têm esse tempo suficiente por causa do trabalho que lhes ocupa muito. Já identificamos esse problema. Que medidas podem ser tomadas para que o mesmo possa ser ultrapassado? Primeiro quero reconhecer que os pais têm de facto esta razão, não é? A única coisa que eu acho pela primeira vez é o fato dos pais não ficarem derrotados pela esta situação e fazer um programa que possa representar o pai mesmo na sua ausência, em que consiste em atribuir tarefas. Ele está no serviço a trabalhar, mas sabe muito bem que o seu filho está em casa fazendo um trabalho que mais tarde poderá, de facto, fazer a prestação de contas. O filho mais velho, neste caso. Pode ser o mais velho, até pode ser o mais novo, porque os pais até podem deslocar-se a um sítio onde vão trabalhar por um mês, não é? Mas ele pode fazer um programa intensivo em que o seu filho, fazendo a tarefa, vai sempre olhando para aquilo que é a imagem do pai. E em algum momento, quando os pais regressam a casa, eles devem fazer a leitura dos sinais daquilo que foi o percurso, não é? Do dia em que o seu filho levou. Então, fazendo esta leitura e em pouco tempo é possível reprogramar, não é? Aquilo que é a alteração dos aspectos que o pai notou naquele momento, dos aspectos negativos para os aspectos positivos. Mas também dizia que nós temos atualmente as universidades, os jovens pesquisadores devem procurar, neste momento, desenvolver pesquisas ligadas a como substituir a imagem do pai na sua ausência. Também podemos convidar instituições como as religiões. As religiões também desempenham um papel muito fundamental para resgatar o aspecto da moral, não é? Há um aspecto também muito importante que nós podemos
ressalvar aqui, nós temos muitos pais a deixar os seus filhos naquilo que são escolas de educação de infância, não é? As ditas escolinhas, entre aspas. Essas instituições também deviam ter não só educadoras de infância, mas também deviam ter aquilo que são os educadores. Pois, estando na presença de uma figura paternal homem, a imagem do pai aqui resgata-se, não é? E sendo assim, é muito possível com que o pai, mesmo que esteja a trabalhar, a sua imagem fique representada através do contexto em que a criança se encontra. A conversa está a ser muito interessante, mas temos muito pouco para dar o desenvolvimento. As suas despedidas. Muito obrigado, quero agradecer por esta oportunidade e dizer aos pais que devem continuar a serem pais, de fato como eles são, e que procurem desenhar uma estratégia que, mesmo estando ausente, a sua figura como pai possa permanecer a nível da casa, através de pequenas tarefas, comunicação, diálogo, para poder ajudar os nossos filhos. Gratíssimo. O nosso muito obrigado também ao nosso estimado telespectador que esteve a acompanhar a entrevista. Despedimos-nos. Até à próxima.